Estamos de volta com o nosso workshop sobre metodologias ativas do ensino híbrido com o professor Franklin Brasil. Professor, agora vamos falar de um outro tópico, digamos assim, dentro do nosso workshop, dentro desse assunto, que é a necessidade de metodologias ativas para o ensino híbrido, né? A gente sabe que essa questão do ensino híbrido é uma tendência, é uma realidade, digamos assim, não é nem tendência, já é uma realidade. Fala um pouco para a gente sobre as tradicionais metodologias e as metodologias ativas. Bom, Mirela, olá pessoal novamente. Como nós conversamos no primeiro bloco, as metodologias tradicionais, elas são aquelas que requerem do aluno repetição, que requerem do aluno uniformidade no sentido de eles ficarem dispostos em cadeiras, aliás, em fileiras uniformes. Eles requerem do aluno uma vestimenta igual todos os dias e eles vão requerer do seu aluno que ele sempre obedeça aquela música, aquele apito para entrar e para sair. Isso é legal, porque confere a eles disciplina, porque confere a esses respeito às hierarquias. Contudo, todavia, é necessário mais. E as metodologias ativas do ensino, elas chegam para preencherem essas lacunas vazias. Elas fazem com que os alunos se sintam prestigiados, elas fazem com que os alunos se sintam mais protagonistas e corajosos, tanto que eles começam a perguntarem, a questionar, e isso faz com que a aula ela fique mais interessante. Então, fazendo essa recapitulação, esse breve resumo, é disso que se trata metodologias ativas e o modelo cartesiano. Ambas se complementam, ambas fazem uma dobradinha, elas podem se casar. Então, uma não anula a outra. De maneira alguma. É possível, então, juntar esses dois modelos de ensino Sim. E ter um bom resultado. Como é que seria isso, professor? Olha só, o professor, aquele que advém do modelo cartesiano de ensino, ele precisa entender... E são muitos ainda, né? São muitos. Na verdade, eu diria que a grande maioria. 90%, digamos assim? Eu diria que um pouquinho menos, mas ainda é uma estimativa muito alta. Eu diria que para você que uns 80%. Sim. Com a minha experiência em loco, 80%. Então, esse professor e essa professora, eles não precisam estar preconceituosos. Eles precisam desaprender algumas coisas para que eles possam receber o novo. É como o genial Mário Sérgio Cortella diz: abramos nossa cabeça como um guarda-chuva. Abramos esse guarda-chuva para receber novas informações. Por quê? Porque a geração mudou. E isso não é um clichê, é a pura verdade. O professor e a professora precisam entender o que é que essa juventude gosta. O professor e a professora precisam entender quais são os gostos musicais, por exemplo. O que é que eles estão assistindo, para que dessa forma eles consigam interagir com as turmas. E ao fazer isso, eles não serão reféns desses discentes. Muito pelo contrário, eles se tornarão amigos. E aí, quando eles acrescentam metodologias ativas, que é uma maneira um tanto quanto mais lúdica de fazer a aula acontecer, você vai estar fazendo com que o ambiente fique mais aprazível, mais ameno. As pessoas começam a sorrir, as pessoas começam a gargalhar. O professor ele começa a explorar as outras inteligências dos alunos. O professor e a professora começam a colocar cases aonde eles vão colocar a mãozinha no queixo, isso os alunos, e pensar: isso é ético? Isso é imoral? Isso emocionalmente me faz bem, não faz ou não? E aí a aula fica muito mais fluida e fluida, através de metodologias ativas do ensino. E a pergunta foi sobre o híbrido, não foi? Não foi isso? Isso. A gente sabe que é uma realidade, né? É uma realidade. A pandemia trouxe isso mais rapidamente. E agora a gente não tem como voltar mais atrás, né, professor? Já é o que acontece hoje, né? O modelo de ensino mais, digamos, utilizado nesse momento de pandemia. A pandemia, Mirela, ela nos forçou a lidarmos com algo que eventualmente nós postergávamos. Nós empurrávamos com a barriga. Essa era uma tendência, tornou-se uma realidade. Eu sou professor e alguns de vocês que me escutam são professores e vocês possivelmente têm filhos. Então vocês observaram que os filhos de vocês, eles tiveram que entender essa nova cultura do ensino remoto. Só que, graças a Deus, a pandemia vai. Graças a Deus, o Covid deu uma arrefecida. Mas os ensinamentos que nós conseguimos ter através dessa experiência não irão. Não irão porque nós somos pessoas sábias. E nós entendemos que o modelo híbrido, ele é interessante para todo mundo. Ele é interessante para a instituição, senhor e senhora diretores.
ele é interessante para professores, ele é interessante para alunos. Com isso, você tem a economia de tempo, você tem a economia de gasto financeiro e de gasto energético. Então, o ensino híbrido, ele não vai excluir a possibilidade de você ter uma aula remota, virtual. O ensino híbrido, ele vai ser a junção do virtual com o presencial. E o presencial acontece por quê? Porque esse tete a tete, essa nossa conversa, ela é muito importante. Ela é muito Sem mais dúvida. prazerosa. Não tem como acabar, né? Não tem. Isso aí nunca. Afinal de contas, nós somos seres que precisamos do tato. Isso. A gente gosta de apertar a mão. Olhar no olho. Olhar no olho. Né? Se eu falar uma coisa boa, se você falar uma coisa boa, o que, que a gente faz? A gente faz assim, a gente toca no ombro do outro. Então isso nunca vai se perder. Então o professor, quando ele retornar para o seu ensino presencial, por favor, professor e professora, apertem a mão dos seus alunos, toquem nos ombros deles novamente, porque isso vai acarinhá-los. Nós precisamos disso. Agora, o modelo remoto, esse vai continuar ocorrendo. E nós precisamos estar cada vez mais atentos às tecnologias da informação. Então, para nós, profissionais do ensino, aliás, nós, profissionais de todas as áreas, precisamos entender um pouco mais de informática, precisamos entender um pouco mais de aplicativos para que essa comunicação ela se torne cada vez mais dinâmica e também interativa. E quais são, professor, as metodologias ativas, pensando mesmo no ensino híbrido? Como é possível? Olha só, fazer isso. Todos nós aqui temos o aplicativo WhatsApp. Se não todos, 90%. Aí eu posso falar com convicção, 90%. Uma maneira de fazer a metodologia ativa do ensino acontecer de maneira híbrida é você sempre entender que você precisa ser atencioso com a tua plateia, com o teu cliente, com o teu aluno. No momento em que você perde essa capacidade de oferecer a ele a atenção, você perdeu o seu aluno. E uma maneira muito interessante de você fazer essa atenção acontecer de maneira assertiva é você ofertando a cada um ou a cada turma podcasts, áudio podcasts. O WhatsApp... Olha a dica! O WhatsApp todo mundo tem. Até onde eu sei, qualquer aparelho de smartphone e de Android consegue receber o WhatsApp. Então, quando você manda um áudio para o seu aluno, no máximo vai estar ocupando na memória dele 2 megas. Isso qualquer celular comporta. Então, professores e professoras, por favor, lancem mão dessa ferramenta. Lancem áudio podcasts para os seus alunos. Quando você colocar um exercício escrito para a sua turma desenvolver, assim que eles terminarem de fazer essa atividade, o que é que você faz como complemento desse conteúdo? Lança um áudio podcast com a tua voz. Com a tua voz, lança um áudio podcast e induz cada um dos teus alunos a guardarem esses áudios em nuvens, nos drives, para fazer a aula ficar mais interativa e eles lembrarem do conteúdo quando estiverem no ônibus, quando estiverem na academia, quando estiverem correndo, quando estiverem lavando o prato. Eles apertam e vai sair a voz do professor. Eu fico imaginando, professor, que essas ferramentas elas estão facilitando demais o aprendizado, né? E no meu tempo não tinha, né? E hoje tá muito fácil você estudar, digamos, tá na academia, já escuta aquele áudio, né? Já vai fazer a diferença, né? Exatamente. É tudo uma questão de você entender o que vai ser interessante para a absorção do conhecimento. Nós não podemos ser resistentes. Nós não precisamos resistir ao que está acontecendo. Quando um professor te mandar um áudio, quando o professor te mandar ou mesmo um vídeo, faça questão de assisti-lo, faça questão de escutar, porque isso vai acrescentar muito. Eu, pessoalmente, como alguém que dá aula para diversos públicos, diversas classes sociais, entendo que o áudio podcast é uma grande ferramenta a fim de nós nos encontrarmos com os nossos alunos. Que legal, hein? Isso daí é a gente pensando no ensino híbrido, né, professor? Uhum. Teria uma outra ferramenta que esse professor poderia utilizar para conseguir a aproximação com esse aluno? Ah, com certeza. O professor deve instigar os seus alunos a utilizarem melhor as redes sociais. O professor ele deve promover, inclusive, desafios, brincadeiras, jogos, dinâmicas. Há uma que possivelmente vocês vão gostar. Cada um de nós deve ter nas suas redes sociais mais de 1000 contatos. Imaginemos que essas 1000 pessoas que estão ali no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu Facebook, podem ser pessoas que vão te oferecer oportunidades profissionais. Então, que tal, ao invés dos nossos alunos e alunas
pararem de postar abobrinhas, que tal eles começarem a postar conteúdo? Metodologias ativas do ensino, ela faz com que o aluno, como eu disse para você alguns minutos atrás, o aluno se sinta protagonista. O aluno, ele comece a recobrar a autoestima dele. Se sinta capaz, se sinta né? capaz. E alguém que se sente capaz consegue produzir um texto. Sem dúvida. Nós estamos gravando esse workshop em setembro. Nós estamos falando do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, que é o mês de prevenção à depressão, ao borderline, às ansiedades, enfim, as nossas mazelas psíquicas. Então, você, professor e professora, que tal vocês instigarem seus alunos a produzirem conteúdo, a tirarem da plataforma que eles estão inseridos os textos deles e levarem até os Instagrams deles? Garanto a vocês que eles vão receber muita curtida. E aí, como a gente está falando em competição não predatória, mas saudável, que tal a gente fazer a seguinte brincadeira? Você vai colocar para o seu aluno a seguinte missão: vai ter que produzir um conteúdo para Instagram. E aquele aluno que tiver mais curtida e mais compartilhamento e comentário vai ganhar um chocolate bis. Ixi, fiz propaganda do chocolate bis. Faz parte. Vai ganhar uma premiação. Com isso, eles vão competir, novamente, saudavelmente, vão entregar um grande produto, eles vão perceber que tiveram curtição. Eles não precisam ter que estar postando uísque, cachaça, eles vão postar conteúdo, vão ganhar aprovação, vão ganhar aderência e isso vai começar a ser uma constante nas vidas deles. É uma ludicidade, Sem dúvida. mas é uma ludicidade com É o objetividade. primeiro passo, né? E quando você começa, né? Quando esse aluno começar a praticar isso, ele vai tomar gosto, ele vai continuar, ele vai se descobrir, digamos assim. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa é uma proposta que eu passo para vocês, professores e professoras. Instiguem seus discentes a produzirem conteúdos, produzirem textos e digam para eles que agora eles vão ser os protagonistas. Serão os protagonistas. Colocarão esses conteúdos à disposição nas redes sociais deles. Olha só, quanta dica bacana, esse workshop tá bom demais. E olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre como conquistar a atenção do aluno no ensino remoto. Claro. É um desafio para muitos professores e eu tenho certeza que para você também. Quer saber mais? Fica aí, a gente volta já já com esse tema.